Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres porque estamos na presença de Deus. Que Deus continue nos abençoando nesta noite. Então, nosso pastor distribuiu aí os assuntos a ser tratado, né? Isso é bom. E o meu caiu no número 7, né? Número 7, que é servindo a Deus com integridade e fidelidade. A minha está na página de número 13. Quem tiver apostila, está na página número 13. Aqui está na 13. Está marcado 13 aqui. Amém, irmãos? (13, 14 e 15, né? Não, 13 e 14. Amém? Aí os irmãos encontram aí. Eu vou citando algumas partes na Bíblia. Vocês que não têm a revista, se quiserem acompanhar pela Bíblia, também pode acompanhar. A primeira parte, então nós vamos servindo a Deus com integridade. Integridade significa qualidade de alguém ou algo ser íntegro, de conduta reta, pessoas de honra. E fidelidade, constância nos compromissos assumidos com outrem. Característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Amém? Então nós vamos primeiro, o primeiro tópico aqui em Josué capítulo de número 24, versículo de número 14. Amém, irmãos? Vou pegar uma folhinha que eu fiz algumas. Josué capítulo 4, versículo 14, mas antes, versículo 14 diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Nós encontramos essa parte quando Josué recebeu o cargo agora de conduzir o povo, pois Moisés já tinha falecido. E Deus falou com ele para ele agora conduzir o povo. E ele conduzindo o povo, ele viu que mesmo que era ensinado para ele se apartar dos costumes do Egito, mas a inclinação deles ainda continuava, os costumes dele continuava sendo a mesma coisa. Irmãos, eu vejo que muitas vezes os dirigentes, os pastores, às vezes têm trabalhos com pessoas que querem seguir os mesmos costumes que eles seguiam quando não tinham aceitado Jesus ainda. E nós vemos o caso de Josué. E nós vemos que no capítulo 24 do começo, os irmãos lendo, vão ver que Josué ele chama o povo. Ele chama o povo, reúne e traz a ele a memória
das coisas que Deus fez no meio deles, começando lá da chamada de Abraão, até a saída do Egito, né? E depois até introduzir eles na terra de Canaã. Então, tudo que Deus fez no deserto, com eles, naquela trajetória, então, Josué começa a falar com eles. Vocês veem o que Deus fez com vocês, assim, 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 assim? Né? Não vamos ler, porque vai tomar muito tempo, né? Apenas uma... E aí, quando chega no capítulo de número... Chega no versículo de número 14, então ele diz, e agora? Então ele reúne o povo e fala, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Então ele reúne o povo e chama o povo para eles tomarem uma decisão. Aí depois ele diz, porque eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ali foi uma atitude que ele chegou num limite, que ele viu que o povo, a inclinação dele era adorar ídolo, era confiar nos ídolos e assim por diante. Não estavam confiando no Deus que conduziu eles naquela trajetória do Egito até chegar na terra. Então ali eles fizeram um concerto. Irmão, lendo mais adiante, que ele fizeram um concerto de servir apenas o Senhor agora. Largar todos os ídolos para trás e agora servir ao Senhor. Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir aos ídolos, vocês continuem servindo, só que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Amém, irmãos? Então vamos adiantar, senão não vai dar tempo. Agora nós vamos falar sobre integridade, né? Mais integridade. Salomão. Em 1 Reis, capítulo de número 9, versículo de número 4 e 5. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, 4 e 5. Então Deus fala com Salomão. Aí ele diz, irmãos, que Deus está pronto a nos abençoar. Está pronto a abençoar o seu povo. Mas tem condições. Né? Ele dá condições para que nós seja abençoado. E aqui nós aprendemos com isso. Segundo Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 4 e 5, que diz, e se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel, para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Então nós vemos aqui que Deus deixa para Salomão que se ele for sincero como foi Davi, seu pai, se ele atender
os seus estatutos, seus mandamentos, então ele confirmaria o trono do seu reino. Que ele tinha falado para Davi antes de Salomão nascer. Já tinha falado para Davi que se ele fosse fiel, então um da sua descendência ocuparia o trono e reinaria para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então tem uma condições. Deus está pronto a nos abençoar, mas nós temos que fazer algo para que Deus se agrade, para que nós sejamos abençoados. Então aí já não depende mais de Deus, mas depende de nós. Porque a bênção vem sobre nós, mas nessas condições, se nós for fiel ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos para frente. Estou andando muito rápido, né? Mas também a minha coisa é pouca, né? Minhas leituras aqui é muito pouca, né? Nós vemos aqui que a integridade de Jó. Jó, capítulo 2, versículo de número 3. Que diz: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. O irmão vê que no capítulo 1 de Jó, a luta de Satanás para destruir o servo de Deus, Jó. Quando disse para Deus: mas ele não vai blasfemar contra ti, porque tu tem enchido ele de bens, né? Tem dado muito gado, tem dado tudo. Jamais ele vai blasfemar, vai falar alguma coisa contra ti. Mas tira tudo para ver. Aí Deus diz: bom, está tudo na tua mão. Faze o que tu quiser, só não toca na sua vida. E assim Satanás fez, mas não ficou contente. Aí vem a destruição das suas coisas, dos seus filhos, assim por diante. Aí nós vemos que Jó recebeu 4 mensagens desagradáveis. A primeira foi um bando dos sabeus, levaram os bois e a jumenta e feriram os servos de Jó, que cuidavam do seu rebanho. A primeira. A segunda foi fogo de Deus que caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços que cuidavam das ovelhas. A segunda. A terceira foi um bando dos caldeus, deram sobre os camelos e levaram. Quer dizer, todos os rebanhos do camelo que Jó tinha, os caldeus levaram embora, tomaram. E a quarta foi quando seus filhos estavam em um banquete na casa do seu irmão mais velho, o primogênito, em que veio uma ventania, veio um vento muito forte,
e ali derrubou aquela casa e todos morreram. Então Jó recebeu, era uma mensagem, enquanto o mensageiro estava trazendo aquela mensagem para Jó, quando ele terminava já chegava outro. Já chegava outro trazendo outra mensagem. Então, Jó recebeu essas 4 mensagens. E quando ele recebeu, a Bíblia nos diz que ele se prostra perante Deus e adora. Nós vemos o pastor esses dias pregando sobre esse assunto, adorar. Mesmo no meio da luta, mesmo no meio dos problemas. Então, irmãos, o conselho de Deus é adorar. É adorar. Porque você adorando a Deus, Deus vai te levantar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aprendemos com o nosso irmão Jó. Com o nosso irmão Jó. Então, ele diz, e disse, aí depois ele começa a incitar novamente a Deus a respeito de Jó. E disse o Senhor, depois de muita insistência do inimigo, então Deus disse para ele, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, isto é, no dia em que se apresentaram os filhos de Deus, conforme nós lemos, na presença do Senhor, e diz que Satanás veio no meio deles também. Aí ele diz, de onde tu vem? Eu tenho de rodear a terra. Tu observaste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na terra é semelhante a ele. Semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Isto é, nós vemos que Satanás ele queria de toda maneira destruir Jó. De toda maneira. Mas Deus saiu em defesa de Jó. O que nós aprendemos com isso? É que quando nós guardamos nossa sinceridade com as coisas de Deus, mesmo que Satanás queira nos destruir, nos tentar, mas Deus ele sai em defesa daquele que é fiel. Amém, irmãos? Ele sai em defesa daquele que é fiel. E não vai deixar você ser tentado além das vossas forças. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então Jó foi sincero em toda a sua vida, mesmo a sua saúde sendo tirada, mesmo doente, como nós lemos que ele, num estado difícil, se coçando com um caco de telha, mas ainda guardava a sua sinceridade. E a sua mulher, que podia dar uma palavra de conforto, chegou para ele e falou, mas Jó, você, nessa situação, você ainda guarda a sua sinceridade para com Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então ela viu que ele estava sofrendo muito, mas o conselho dela foi que ele tinha que amaldiçoar o seu Criador, amaldiçoar Deus. Mas Jó disse para ela, mulher, como uma louca tu fala. Como uma louca tu fala. Se Deus nos tem dado bens, e nós gozamos dos bens, e se agora vem o mal sobre nós, por que nós não vamos também aguentar essa prova? Aí ele disse, louvado seja o Senhor.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, a integridade não é nada, por isso que Paulo diz numa das suas cartas aos Romanos, capítulo 8, verso 31 por diante, que ele disse que nem os anjos, nem profundidade, nem criatura, nem os anjos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Então ele fala se é a nudez, se é a fome e assim por diante. Então, irmão, não é nada neste mundo que venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Jó mesmo na sua doença, na sua enfermidade, naquela situação, mas ele nunca abandonou Deus. E nós vemos no capítulo, se não me engano, capítulo 15, verso 13, se não me engano, é 13, verso 15, uma coisa assim, que ele diz que ainda que ele me mate, nele eu esperarei, e em tudo defenderei perante ele. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos agora para outro trecho, né? Bendito o nome do Senhor. Fidelidade e constância nos compromissos assumidos com outrem. Característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Nós vemos Moisés em Número capítulo 12, versículo de número 7 e 8. Números, capítulo de número 12, versos 7 e 8. Mas nós vemos no mesmo do capítulo 12, do primeiro capítulo, nós vemos que ali começou uma confusão entre famílias, quando Miriam e Arão se juntaram para, ali na questão familiar, porque Moisés tinha tomado uma mulher cuxita, né? E eles não gostaram, não é assim, tem muitas vezes que as famílias gostam de se meter no namoro, às vezes, bom, quando é com a pessoa que não tem alguma postura, então a família dá um conselho, mas não deve também insistir muito. Mas ali Arão e Miriam entraram naquela questão e começaram pela a questão familiar e entraram na questão ministerial. Aí, quando entraram na questão ministerial, Deus saiu em defesa de Moisés. Amém, irmãos? Então, quando é problemas familiares, nós tomando isso para para nós, quando é questão familiar, é separado das coisas de Deus. Separado das coisas de Deus. Questão familiar nós trata lá em casa, em outros lugares, mas na igreja é ministerial. Amém? E ali começaram a misturar. Aí falaram que Deus falava somente com Moisés e não falava com eles. Aí a Bíblia nos diz, o irmão lê lá que Deus desceu na nuvem. Desceu na nuvem e chamou Moisés e falou: olha, sai vocês três de dentro da tenda da congregação. E diz que quando eles saíram, a nuvem parou ali na porta. Aí Deus fala com eles, fala com Miriam. Então Deus fala para Moisés sair de dentro da tenda da congregação. E Miriam e Arão se ajuntaram para falar contra Moisés. E Deus sai em defesa dele.
Deus desce em uma nuvem e disse: vocês três, sai fora da tenda da congregação. Depois chamou Arão e Miriam e disse: ouvi agora a minha palavra. Se entre vós houver profeta, o Senhor em visão ou em sonho falarei com ele. Então, diz: se entre vós tiver algum profeta, o Senhor falará com ele por visão ou por sonho. Aí ele diz: não é assim como o meu servo, é o verso 7, né? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, muito forte isso aqui. Muito forte isso aqui. Isso aqui é bom nós aprender. Que diz que quando eles estavam falando de Moisés, Deus ouviu. Aí por isso que Deus desceu para ter aquele encontro com eles. Aí Deus desceu para defender a Moisés. Amém? Então, quando nós sabemos, nós somos humanos, muitas vezes podemos até falar de alguém, né? Mas saiba que antes de falar, tem alguém que vai ouvir primeiro. É Deus, que Ele está presente em todos os lugares. Por isso é que diz que ninguém se esconde da presença de Deus. O Salmo 137 diz que ninguém se esconde da presença de Deus. Se subir para lá, Ele está. Se descer, Ele está. Para onde você for, Ele está. E diz mais: e antes de uma palavra sair da sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Amém, irmãos? Então, de Deus ninguém se esconde. Então, ali houve aquela confusão em família e começaram a entrar na parte ministerial. Aí, quando entrou na parte ministerial, aí Deus interveio naquela situação. Paulo também, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, aconselha ao jovem Timóteo a ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, é o ensinamento que a Bíblia nos traz para nós. É para nós ser exemplo daqueles que foram fiéis. Exemplo daqueles que foram fiéis. Porque nós seguindo um exemplo deles, Deus também vai abençoar a nós como abençoou a eles também. E quando houver alguém querer nos contestar, nos vir contra nós, Deus sai à nossa defesa. Amém, irmãos? Deus sai para nos defender, porque Ele sabe a nossa fidelidade. Ele sabe a nossa fidelidade. Então, nós vemos que é bom nós ser fiel. Aí depois Paulo acrescenta mais que eles, sem exemplo dos fiéis, na palavra, no trato,
na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Aí manda ele persistir, continuar lendo a palavra, né? Aprendendo a palavra. E diz: tem cuidado de ti mesmo e da palavra. Né? Tem cuidado de ti e da palavra. Porque tu fazendo assim, tanto salvará a ti, como aqueles que estão em volta de ti, aqueles que te ouvem. Amém? Então, por isso nós temos que ser zeloso pelo nosso nome, pelo nosso caráter, para que alguém possa se espelhar, como a palavra nos diz. Nós temos esse exemplo deles, né, dos fiéis em tudo. Amém, irmãos? No Salmo 101, verso 6, também Deus diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Amém? Deus, Ele está onde Ele está, que Ele está em todo lugar, mas os olhos dele estão sobre aqueles que é fiel. Mas Ele sabe também quem é infiel. Ele está vendo tudo. Ele não está vendo só os fiéis, mas Ele está procurando os fiéis. A Bíblia diz: Ele procura os fiéis da terra para que estejam com Ele. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, compensa nós procurar andar e agradar a Deus. Andar numa condição de agradar a Deus em tudo, para que Deus possa nos abençoar, para que nós possamos ser um exemplo para outras pessoas. Porque o mau exemplo pode destruir muitas vidas, mas o bom exemplo pode salvar muitas vidas. Amém? Então, acho que era só isso mesmo que eu tinha que falar nesta noite, né? Que Deus continue nos abençoando. Continue nos abençoando. E de outra vez a gente pode falar mais, né? Mas é como eu falei para os irmãos, continua sendo o profeta menor, né? Que eu vejo com os nossos irmãos escreverem coisa aqui que demais, né? Mas o que Deus me deu foi esse, né? Eu poderia escrever a Bíblia todinha, mas não podia sair fora do assunto, né? Que é fidelidade, é integridade e fidelidade. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja em nome do Senhor Jesus.